Eu não conheço a rua João Correia Ximenes no Engenho do Porto. Então é algo que vale a pena, quem é historiador do bairro, de repente se aprofundar um pouco nessa história, porque ele foi o verdadeiro proprietário desses lotes, porque ele era o tabelião também. Sim. Né? Sim. Falando na igreja de Terezinha, voltando nela, foi a igreja que eu me batizei. E ela hoje tem um trabalho social, Evandro, muito importante. Ela, toda sexta-feira, ela cede comida para as pessoas que necessitam, né? No horário da noite. Ela é uma igreja que ela ficou um pouco, como você falou, um pouco afastada assim, do bairro, mas a credibilidade da igreja Santa Terezinha é muito grande, ela é muito querida, né? Ela é muito querida. Porque ela sempre foi uma igreja que apatriou as pessoas que necessitavam, né? Até hoje faz isso. É um dos pontos maiores que nós temos, sem dúvida, do bairro Parque Lafayette. Mas eu vou te pedir, eu vou chegar no meu bairro. Eu estou aqui impaciente para falar desse querido, desse amado por mim, né? Senhor do Bonfim. Esse bairro me traz recordações. Nasci e me criei na mesma rua, chamada Ana Porta, que não tem nada a ver com o Engenho do Porto. Nasci e me criei ali. Num período muito difícil, muito difícil. A nossa rua, ela tinha uma fábrica de moringa e de filtros de barro. Era onde? Que lugar da rua? Era onde a Garagem da Sol, no início da Ana Porta. Havia necessidade de ter um filtro em casa e a necessidade de ter uma moringa, porque a nossa água era posto, a nossa água era saluba. Então, a nossa fábrica, que era a única na Baixada Fluminense, ela empregou muita gente dali, da rua. Isso nós estamos falando em que ano? Nós estamos falando em 59, 60, mais ou menos. Você ainda era um menino ainda. Eu era garoto. Eu fazia minhas bolinhas de atiradeira com barro e eles queimavam no fogo para mim, né? Para me usar a minha atiradeira. Logo em seguida se implantou ali a antiga garagem da Sol, né? Que o espaço era muito pequeno de garagem, eles colocavam na rua e tal. Havia uma polêmica, morador e empresa, porque eles faziam muita bagunça. Mas era o movimento da rua. E é uma época uma época de felicidade, né, cara? Que tudo era difícil, eu sou filho de família pobre, tudo pra gente, os garotos era difícil. Nós fomos bons de bola por natureza, porque, na verdade, nossa bola era de meia, né? Bolinha de meia, montamos no nosso campo. Depois tivemos um grande time, já que eu estou com 18 para 19 anos. Mas vamos chegar até um local que eu tenho uma admiração muito grande, Evandro. Vamos chegar até a Mangueirinha. Nós tínhamos um marceneiro na rua e ele fabricou para mim e mais 3 colegas, pela essa carência que havia de água potável, era um barril de vinho onde ele tinha rodinhas e que nós transportávamos com facilidade. E qual era o pacto que nós 4 fizemos? De buscar água lá na mina, trazer e abastecer as pessoas de idade. E a mina era onde? Ali na Rua da Mina, Mangueirinha. Na Rua da Mina. Mangueirinha. Porque a rua mais conhecida da Mangueirinha é a Rua da Mina. É em função dessa mina. Esse nome é em função da mina. Por que o bairro Mangueirinha? Porque na entrada da Rua da Mina tinha 2 mangueiras muito enormes, que produziam muito frutos. E era na época da manga, nós todos íamos falar, quando digo as crianças, né? Era um movimento de felicidade aquilo ali. Era exatamente ali no largo, né? Na subida dela, na subida do morro. Ali subindo, né? Subindo. Aquele morro lá em cima não era habitado, onde hoje é a favela. Ele não era habitado. Uma casa aqui, outra ali, outra lá e tal. Nós íamos falar, brincar também. Esse bairro que eu estou te falando, que é o bairro que eu nasci, desculpa todo mundo dos outros bairros, não estou puxando só para o meu, não.
Olha que a minha felicidade é grande de falar dele. Ele tem uma igreja hoje, antiga também, que é a igreja Senhor do Bonfim, lá em cima na praça do Senhor do Bonfim. A igreja muito bonitinha, muito acolhedora, né? Uma igreja que merecia até do poder público dar uma ajuda melhor. Essa relação igreja-poder público, que a comunidade evangélica entenda, nós estamos falando do conceito histórico. Então, assim, faz parte da organização das comunidades durante o Brasil colônia, era a presença da Igreja Católica, né? Por isso que nós estamos falando sobre isso. E a Unesco, ela tem um papel fundamental, que é da preservação do patrimônio histórico, e já existe algum tipo de relacionamento com os patrimônios, a manutenção do patrimônio. Então, aquelas igrejas que verdadeiramente requer a preservação como patrimônio histórico e cultural, a Unesco ela se encarrega disso. É perfeito? Não, não é perfeito. Nós vemos o caso da Igreja do Pilar, que durante muitos e muitos anos ficou aquela coisa assim, reforma, não reforma, restaura, não restaura, faz, não faz. E eu não sei se até hoje a restauração aconteceu e se é verdadeiro, né? Então, existem as falhas, existe o defeito, porque o poder público no Brasil ele não é exemplo de poder público para nação nenhuma. Sim, com certeza. Nós temos muita falha no poder público. Não falando mal do gestor, não estou falando mal do excelentíssimo senhor prefeito, não estou falando mal do seu vereador, pelo contrário, eu estou sinalizando que, como não é exemplo, acaba sendo difícil para vocês até realizar um bom trabalho, né? É verdade. Embora a Constituição Federal, no seu artigo 37, ele deixa lá os 5 princípios fundamentais da administração pública. Tem dúvida. Que é o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Um amigo me perguntou, você sabe que eu sou locutor político, tenho esse curso de formação, um amigo me perguntou no outro dia, qual o nome que você escolheria hoje para o município? Falei, o nome eu não vou te dar não. Aliás, eu não dei nem o nome. Eu vou falar no seu programa o que eu acho. Para mim não importa quem é. Para mim importa que ele venha amar a cidade igual eu amo. Já seria altamente suficiente para mim. E que tivesse o respeito que eu tenho pelo povo de Duque de Caxias. Só isso que eu queria do prefeito. Se o prefeito segue esses princípios, sem saber quem é ele já é o melhor do mundo. É verdade. Né? Mas deixa eu voltar um pouquinho, Evandro. Porque eu seria covarde com minha alma, eu seria covarde comigo mesmo. Se dentro desse bairro que nós estamos falando, que é o Senhor do Bonfim, é um bairro que deu a felicidade, eu tive a felicidade de jogar um time chamado Atlético, fui bicampeão em Caxias, e que desse time deu 8 profissionais. Vasco da Gama, Atlético Mineiro, 8 profissionais, saiu dessa base aí, criada de rua com bola de meia. Essa é a grande realidade. Mas eu não sairia daqui tão feliz conforme eu estou se eu não citasse 2 nomes aqui. E eu peço a tua permissão. Porque eu não poderia falar do bairro sem falar no Bira do Cavaco. Eu estaria sendo desleal comigo mesmo. Porque criamos juntos. Fomos criados juntos mesmo, juntos. Pai deles era professor, que foram meus primeiros professores. Então eu, Sica, que deve estar nos vendo só, um abraço, parceiro. Sentamos no mesmo banco. Bira um pouquinho mais velho do que eu. Mas ele ensinou para o bairro, para a rua, para nós todos amigos, que era dignidade. Ou seja, eu não quero desfazer de ninguém, mas não conheci ninguém mais digno, mais honrado do que aquele rapaz. Bira do Cavaco é o mesmo Bira do cartório? Sim. Bira do xadrez? Sim. Da Adux. O Bira comandou o cartório mais de 20 anos, você sabe disso. Grande Bira. Comandou o cartório mais de 20 anos com seriedade. Com cartório da Justiça Eleitoral. Sim. Bira, ele fez uma coisa que enobreceu, né, cara?
Quando ele pega a Dux, que você falou agora, que cria o movimento do xadrez no Duque de Caxias, e era um excelente jogador, foi campeão carioca. Ele monta a Dux e leva sozinho com seus recursos próprios xadrez para dentro dos colégios, porque não teve apoio. Mas ele levou. Eu lembro. Ele levou. Em alguns colégios implantaram o sistema do xadrez, né? Esse mesmo Bira tinha um sorriso mais lindo dessa cidade. Eu nunca vi nada igual. Esse mesmo Bira que passou para a nossa geração a idoneidade, a seriedade, esse mesmo Bira que nos deu carinho, esse mesmo Bira que nos provou que pode ser sério, sim. Esse Bira tocava cavaquinho, foi um dos melhores que esteve aqui na Baixada Fluminense, acredito eu. Um grande compositor e um tremendo cantor. Fazia questão de ir na festa da casa do Evandro, mas eu não cobro. Eu vou como amigo. Era assim que ele fazia. Então, como deixar de falar de um bairro que tinha uma pessoa igual a essa? Impossível. Eu não tenho direito de não falar nele. Não pode passar em branco. Mas eu vou subir um pouquinho o morro. Eu vou subir o morro e vou descer para o lado da Mangueirinha. E vou falar em Pedro Messias. Pedrinho Messias. Você também conheceu. Nosso amigo, né? Saudoso Pedrinho Messias. Faleceu agora tem 2 anos. O maior microfone que eu já vi é a arte que eu gosto. Mas foi o melhor microfone que eu vi. Ele foi, sem dúvida, o espelho de quem hoje usa o microfone. Não aprenderam com ele, mas desenvolveram a ouvir aquela voz bonita, né, cara? Eu encarnava muito dele, trabalhamos juntos várias vezes. Eu encarnava muito dele quando eu dizia... Eu pensei que era Cid Moreira, cara. Aí ele ria. Me permite contar uma história rápida do Messias? Claro. Eu fui coordenar uma campanha em São João com um deputado federal, chamado Mauro Marcelino. Eu fui coordenar essa campanha. E levei Pedro Messias como meu locutor, claro. Quem não queria o Pedro como locutor? E quando eles conheceram Florencio, que era candidato a prefeito pelo PT lá em São João, Mauro Marcelino, quando ouviram o Pedrinho falar, eles falaram, quem é esse cara, rapaz? Realmente, ele era terrível. E eu, mesmo já sendo locutor, eu ficava na reserva, né? Como encarar uma fera dessa? E eu vou te contar uma passagem muito bonita que gravou meu coração. Nós fomos fazer uma incursão num bairro chamado... No centro de São João, desculpa, só um minutinho, eu vou lembrar, o Juriti, o nome do bairro. Nós fomos fazer uma excursão nesse bairro. Era um bairro muito importante para a nossa campanha. Era um bairro que eu programei todo o trabalho para não dar errado. Só que quando nós fomos chegando, entrando no bairro, vinha saindo um deputado federal, não vou citar o nome, que já era cadeira na época, que era de São João. E nós se encolhemos para eles passarem. Então eles vieram com 200 pessoas, sem bandeiras. Juriti que você fala ali próximo aos sendas, antigas sendas ali. Comunidade do Juriti é uma comunidade que tem 13 ruas. É isso aí. E dentro do Juriti tem um CIEP. É isso aí. E tinha um posto de atendimento do Dr. Mauro Marcelino, que era médico. Então nós deixamos eles passarem, né? E o Pedro não chegava. E era uma comunidade que nós necessitávamos fazer um trabalho bem feito. E cadê o Pedro? O Pedro apareceu. O Pedro apareceu com febre, uma garganta inflamada. Mal saía a voz, mas ele foi. Ele me chamou e falou, eu não tenho a menor condição de falar. Eu falei, mas logo hoje, Pedro. Ele falou, não tenho também. Eu falei, não, tá legal, cara. Aí eu chamo o doutor Mauro Marcelino, chamo o Florencio, falei, olha, estamos sem locutor. O Pedro vem por trás de mim assim, bota a mão no meu ombro e fala assim, então não, cara. Você domina bem isso. Te juro, Evandro, que eu falei para muita gente na minha vida, mas naquele dia eu tremi, porque a responsabilidade era muito grande. Tinha saído, naquele momento, um deputado federal de cadeira arrastando tudo. A gente precisava entrar, ele precisava de uma voz, Pedro Messias. E eu olhei assim, não tinha outro jeito.
Eu peguei o microfone e entrei. E ele me acompanhando à distância. Então, eu te juro que naquele dia eu tremi mesmo com o microfone na mão. Eu fiquei perdido com o microfone na mão. E ele me olhou e fez assim com os dedos para mim, vai! Né? Coisa do artista, né? E aí eu me lembrei que os poderosos tinham saído, né? Porque eles eram considerados como poderosos dentro da cidade. E nesse momento, essa luz divina que eu carrego me deu uma lembrança. E essa lembrança foi de Che Guevara. Aquele comunista Che Guevara, aquele guerrilheiro Che Guevara, que também era médico e um tremendo poeta. Um grande poeta. E eu lembrei de uma poesia dele naquele momento. E essa poesia fala assim: os poderosos, combina com a saída deles, né? Os poderosos podem matar uma flor. Os poderosos podem matar 100 flores. Diria até que os poderosos podem matar 1000 flores. Porém, os poderosos não podem inibir a primavera. E quando ela chegar, ela vai trazer milhões de flores. E eu virei para o lado do Pedro. E ele se abraçou. Se abraçou. Desculpa pela emoção. Ele se abraçou. Como se estivesse me abraçando. Bebe um pouco de água, respira fundo. A emoção, né? É. Isso é emotivo. Lembranças, né? Isso é emotivo. Emoção, quando ela é positiva, ela é muito boa. O microfone funcionou. E dali para lá foi tudo mais fácil. E logo no sábado teve uma reunião de avaliação. E o Pedro bateu no ombro assim do Florencio, bateu no ombro do Mauro, falou assim: só vou para a rua com 2 microfones. Eu e ele. Então, como que eu não posso deixar de falar de pessoas assim? Ali foi o batismo. Meu Deus. Ali foi... E depois disso, com a graça de Deus, é claro, fizemos outros microfones muito importantes, né? Sempre com a firmeza. Mas Pedro e Messias era tudo isso aí, Evandro. Nós saímos um pouquinho, né, do diálogo, né? Mas eu precisava fazer Não, saiu isso. não, pô. Pedro e Messias. Eu te juro que eu precisava falar o que eu falei. Quando nós falamos em Engenho do Porto é um bairro que se confunde com o Senhor do Bonfim, se confunde com o Barra do Cavaleiro, com o Parque Lafayette, se confunde... Eu peço desculpa a vocês, né, galera? Vocês que me conhecem, sabem que eu sou escritor, a alma do escritor não tem lágrima, né? Segundo falo. Mas como não sou poeta, sou só escritor, tenho direito às lágrimas. Então, assim, quando nós falamos de Engenho do Porto, é um bairro que se confunde com os bairros da vizinhança. Com certeza, Isso acontece em todos os lugares.